meus crianças, sejam muito bem-vindos ao canal Crying Cat Tech. Eu sou o Michel e hoje eu vou estar apresentando para vocês uma alternativa de pedalboard utilizando o Valenton GP5 como cérebro. Eu vou estar mostrando para vocês esse pedalboard a partir de agora. E o que nós temos aqui é o seguinte: como cérebro do board, nosso querido Valenton GP5, drive de primeiro estágio por Sky Overdrive da Kaline, drive de segundo estágio US Dream sem marca. Ele não tem marca, é um white label chinês. Mas ele é baseado no projeto daquele US Dream que é da Joyo, que por sua vez é baseado no Riot, que é um pedal machão em a box. É um drive mais porradeiro, já com a cara de distorção. Não vou estar usando compressor e por conta disso, quem vai estar aqui fazendo as vezes de guitarra, deixa eu trocar aqui a câmera rapidinho, é a minha Les Paul, a minha Epiphone Special 1997. Essa guitarra ela é bem modificada, não tem mais nada a ver com a guitarra original que ela já foi um dia. Mas de qualquer maneira ela vai funcionar melhor do que um extrato, porque aqui eu não tenho compressor. Então para isso nós vamos estar utilizando aqui os nossos overdrives externos. Aqui no canto vocês podem ver, o spoiler de próximos vídeos é um multimodulador que eu posso estar utilizando junto com o GP5 também, para ver se melhora, se a qualidade das modulações desse pedal dedicado é melhor do que as que vêm integradas dentro do GP5. O que mais eu posso estar mostrando para você a respeito do setup? Sim, tá entrando aqui pelo cabo sinal da guitarra, indo para o Sky Overdrive, indo para o US Dream, indo para o GP5. Aqui está vindo o meu fone de ouvido para monitoração e daqui está saindo o sinal gravado do GP5 diretamente para o OBS Studio. Não estou passando ele pela placa de áudio, ele é a placa de áudio. Ok? Para estar mostrando para vocês o que é que eu vou estar usando no GP5, na hora que eu for apresentar o preset, são apenas 4 presets se não me engano, eu vou estar mostrando para vocês aqui a tela do editor para o GP5. Deixa eu cortar aqui para o lugar certo. O editor para GP5 do Arvaladares. Vai estar o link aí na descrição. Ele permite que eu linke o GP5 via USB. Esse aqui é o editor via USB. Provavelmente a minha câmera está cobrindo o endereço da web, mas ele basicamente vai se transformar no editor via USB para o GP5 para computador. Isso vai facilitar com que eu consiga mostrar tudo para vocês aqui diretamente do PC. Belezinha, pessoal? Vamos começar com os sons. O primeiro preset que nós temos aqui é, obviamente, o seco, que eu chamo de seco. Todos os presets vão estar clean, tá? O som seco da guitarra vai passar para o GP5 sem interferência dos drives, mas como vocês podem ouvir, é só o som da guitarra. E esse meu clean é o que eu chamo de mal lavado. Ele não está exatamente limpo não, ele tem uma distorçãozinha. Ele tem uma compressãozinha aqui baseada numa captura, que está aqui nesse módulo de captura. É um Deluxe Reverb, eu vou deixar essa captura também de graça para vocês. Eu não vendo presets, tá, pessoal? Esses presets que tem aqui apresentando para vocês também vou deixar de graça na descrição. É só você baixar lá e colocar no seu GP5 se te interessar. Beleza? O propósito do vídeo aqui hoje é mostrar o que é que dá para fazer com o GP5 utilizando drives externos. Porque na minha opinião isso vai melhorar tanto a questão do sotaque orgânico, né, que a guitarra fica quando você usa um drive analógico, e também porque ele melhora a usabilidade geral, né? O GP5 tem um único botão para você fazer tudo. Se você quiser melhorar um pouco isso, você tem que comprar um chocolate por fora, que é mais aí uns 150 conto por fora do orçamento do GP5. Eu acho que se for para gastar esses 150 conto, eu preferiria comprar um pedal de overdrive, porque ele já vai melhorar essa questão da mobilidade dos presets, né? Eu consigo utilizar o GP5 para trocar preset e isso aqui para subir os estágios de drive. E se for o caso, pega mais uns 50, 100 reais aí e vai colocar um outro pedal. Eu acho isso mais interessante do que estar colocando um chocolate, que melhora drasticamente a questão da mobilidade ali dos presets do GP5, mas ele não muda o som, ele simplesmente não melhora o som do GP5. Drives analógicos, por sua vez, podem melhorar bastante a experiência. Então vamos lá. Primeiro preset é esse que vocês já estão vendo, é um clean. Eu estou com o gate habilitado, só para sumir com o ruído da própria guitarra. Apesar de que essa guitarra é bem silenciosa até. Tem aqui a captura do Deluxe Reverb que está toda flat. Eu sequer mexi em alguma coisa. Eu achei que ela veio legal do jeito que já estava. E um reverb no final da cadeia. É um spring, só para dar essa... Ouvindo assim de fone, pode ser que ele esteja um pouquinho exagerado, mas quando eu testei esses presets ao vivo, menos do que isso não aparece.
é assim que eu uso meu clean. Aqui já é uma coisa que sem pedal nenhum já dá pra você fazer umas batidas, umas coisas assim, mais pro lado do clean, né? Se você tiver uma guitarra com single coils, aqui na minha eu consigo defasar os captadores, então você consegue fazer uma coisa... Se você quiser tocar aquele seu corinho de fogo, aquele forró. Aqui esse preset também vai servir, vai resolver. Mas como a minha guitarra é uma guitarra com humbuckers, a ideia é fazer... Essas bases mais clean, tocar às vezes um hino da harpa, uma coisa nesse sentido, pra mim funciona bem legal. O clean aqui, a ideia é pra isso. Se eu for utilizar apenas o GP5 sem presets, sem pedais. Porque uma vez que eu queira adicionar um som de pedais aqui, eu já consigo. Um primeiro estágio legal. Até um pouco mais nervoso do que eu gostaria. Mas é que eu posso estar fazendo. Fazer esse tipo de condução mais animada, com um drive mais leve. Eu acho que funciona muito bem. Se eu for para pegar uma coisa mais pesada aqui, no caso do US Dream, já dá para fazer um Fernandinho daquele. Aqui precisa da ponte, né? Perdoem o erro, não é minha especialidade, esses rock mais pesados, mas tá aqui, né? Dá pra fazer um negócio bem legal. Fica um negócio bem legal aqui, principalmente na minha concepção, porque você vai ter uns drives mais pesados bem legais. Você consegue uma mobilidade legal, dentro de um mesmo preset já consegue tocar muita coisa. Eu vou estar passando aqui para o próximo preset para mostrar para vocês. E o que é que vai ter nesse preset aqui? Tcharam! Aqui ele não mexeu o preset. Deixa eu ver se eu consigo alterar. Agora veio, comunicou direitinho. Aqui eu também estou utilizando a mesma captura, né? Esse aqui é o módulo de amp de caixa. Ele está desligado, não faz diferença, porque quando você habilita a captura ele desliga o amp e o gabinete. Vou estar utilizando um pouquinho de delay, que eu usei aqui esse switch up, eu achei legal, e aqui o reverb. Só que serve para umas conduções um pouquinho mais molhadas, mas que ainda não chega a ser aquele worshipão bem carregado. Isso aqui já dá pra fazer umas ondas bem legais, do tipo... Aqui no segundo estágio você já tem uma situação legal pra você fazer umas coisas mais pentecostais, tipo... Já dá pra você fazer uns riffs bem mais chegados e umas introduções, umas bases
umas conduções legais, né? Nesse sentido de uma música mais pentecostal, uma música mais molhadinha, mas também não chega ainda a ser aquele worshipão pesado. Aqui mais pra frente, deixa eu mostrar aqui pra vocês o próximo preset. Isso aqui é um clean com chorus, é isso mesmo? É isso mesmo. Isso aqui já é pra você fazer uma base já com esse chorus bem chegadinho, né? Vocês já conseguem fazer um negócio legal. Se eu colocar aqui um primeiro estágio, por exemplo, normalmente o chorus eu até prefiro ele mais limpo. Mas às vezes dá pra você fazer um negócio assim. Ele fica mais cheião. Chorus eu não gosto dele com distorção. Eu acho que ele fica bem legal se você pegar uma base totalmente limpa e for fazer uma coisa tipo isso aqui. Coisa nesse sentido fica bem mais interessante, na minha opinião. O próximo preset aqui já vai ser aquele worshipão mais chegado. E inclusive, uma dica que eu vou passar pra vocês. Se você estiver ouvindo de fone, você vai perceber que eu estou usando aqui o Big Power. Ele tá batendo assim dos dois lados, alternando, né? Se você colocar o delay na frente do amplificador, ele perde o efeito de estéreo, tá? Vou até colocar aqui pra ver se eu consigo mostrar pra vocês, mas ele fica em mono. Ele só vai abrir o pan estéreo se você colocar ele depois do amplificador. Aqui já é aquele worship que todo mundo conhece, né? Pode abrir aqui o primeiro estágio e começar. Vou botar aqui pra vocês irem vendo os pedais, mas tá aqui o... aquela cauda longa, aquela ambiência, mas não está embolando, por exemplo. Já é uma ambiência que dá para usar ao vivo. Se for pegar aqui, já dá para você fazer aqueles solos mais chegadinhos. E daí o reverb e o delay ficam. Se você for fazer aqui. Ficou bem mais chegado, já dá pra você fazer esses riffs, fazer essas linhas. Você consegue chegar legal com esse tipo de preset. E o próximo preset que eu estou apresentando para vocês, deixa eu passar aqui, é um Dotted em 140 BPM. Por que exatamente 140 BPM? E com essa configuração aqui, inclusive que vocês vão ver aí quando eu passo os presets para vocês na descrição. Vocês não estavam vendo, deixa eu mostrar aqui agora. Esse aqui é o preset do Dotted, eu estou tendo simplesmente o redutor de ruído, a captura, o delay e um reverb. Ok, por que eu estou usando exatamente esse Dotted em 140 BPM? Porque isso aqui é um preset que eu uso para estar tocando uma música em específico que tem lá no louvor da minha igreja.
Esses presets são coisas que eu uso normalmente no meu dia a dia, por isso que são mais resumidos, né? Que eu apresentei para vocês 5. Então, e o que eu uso basicamente sempre são dois drives mesmo. Até no meu pedalboard principal, esse aqui é um pedalboard mais experimental mesmo, só para mostrar para vocês o que é que dá para fazer com o GP5. Eu não uso mais do que isso. Eu sempre uso dois drives, um mais fraco, um mais forte, e a pedaleira controlando tudo. Eu também tenho um pedal de volume, tem alguma outra coisa, mas não são coisas que mudam o som, né? O que eu uso de sonoridade mesmo. Tem um compressor também, que aqui ficou faltando. Mas a ideia é mostrar o que é que drives externos podem fazer pelo seu GP5. O que é que vocês acharam, pessoal? Se vocês gostaram do som, acharam que poderia ter trazido coisas diferentes, o que é que vocês gostariam de ver aí a respeito do GP5? Eu achei que essa proposta ficou bem interessante, porque é um investimento relativamente baixo, esses pedais são baratos. E eles vão te entregar uma experiência melhor com o GP5 do que ele vir puro, né? Porque o GP5 é aquilo, ele tem uma portabilidade absurda, ele tem um som muito legal, principalmente porque ele consegue carregar essas capturas. Tem gente que vai falar aquela questão que a captura não roda de maneira nativa, ela passa por uma conversão para estar dentro do arquivo, para poder conseguir caber dentro do GP5, as pedaleiras da Valiton. Mas de maneira geral, eu acho que é um resultado bem honesto pelo preço do equipamento. Então, eu acredito que vale a pena se você tem um GP5, colocar uns drives externos e fazer um mini pedalboard para você estar utilizando em situações externas aí na rua. Eu acho que fica bem interessante. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é, eu não utilizei drives mais caros, eu tenho dois drives da Boss que com certeza trariam resultados até mais interessantes aqui. Mas qual que é a parada? Não combina com o orçamento do GP5 você colocar um drive muito caro aqui. A ideia realmente são esses pedais que são mais baratos. Inclusive tem um pedal dessa linha aqui, que é um Vintage Overdrive. Ele também é bem baratinho, você vai encontrar ele por papo de 60, 70 reais, às vezes menos, se você tiver as mães de usar cupom e moeda, você consegue esse pedaço com um preço absurdo. Então fica bem interessante mesmo. Eu entendo que vale a pena você pegar, até porque fica muito bonitinho, né? Aquele monte de pedalzinho pequenininho aqui, enfileirado. Você consegue colocar eles numa fonte simples, eles não são muito de dar ruído. Você vai conseguir um resultado bem legal. Eu, pelo menos, aprovei aqui o resultado que eu consegui chegar. E no mais, rapaziada, o que eu tinha para trazer para vocês de informação é isso. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tiverem, podem deixar aqui embaixo na seção de comentários mesmo. Como eu falei, eu não vendo preset, eu não vendo esse tipo de coisa. Tudo que eu utilizei aqui vai estar disponível aqui na descrição. Tanto o link dos pedais, como do GP5, como dos presets, como da captura. Tá tudo aqui embaixo. Dá uma olhada com calma que você vai encontrar tudinho. No mais, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Que o Senhor cuide de vocês assim como tem cuidado de mim. Valeu, falou e fiquem na paz.